Olá pessoal, vamos dar início aqui a mais uma aula de física. Na aula de hoje a gente vai abordar esses tópicos. Vamos falar de movimento uniforme variado, queda livre e lançamento vertical, tá? Então vamos lá, movimento uniforme variado. Como é que se caracteriza esse movimento? Tá? Esse movimento, pessoal, vai acontecer quando a velocidade ela variar de forma uniformemente com o tempo. Então, para ter uma variação de uniforme com o tempo, tem que obedecer a seguinte condição: a velocidade ou aumenta ou diminui em valores iguais a cada segundo. Então, se não acontecer dessa maneira, se acontecer, por exemplo, uma variação aleatória da velocidade, então não vai se caracterizar como um movimento uniforme variado. Aí esse termozinho aqui, uniforme, vai desaparecer e vai ficar na realidade só um movimento variado, tá? E nesse movimento uniforme variado nós vamos ter essa outra característica: a aceleração do objeto, né, do móvel, do automóvel, ela vai ser constante e diferente de zero. Então vamos fechar aqui, ó. Imagina essa situação: esse objeto aqui, ó, tá com velocidade de 20 metros por segundo, lá no tempo 0 segundo. Depois de 1 segundo, ó, foi que aconteceu, a velocidade passou de 20, ela caiu, né? Ela diminuiu 5, né? Então ficou 15 metros por segundo. No próximo segundo, que é o 2, né? Ó, então foi que aconteceu, a velocidade caiu novamente 5, ó, então ficou a ser 10 metros por segundo, tá? Então no outro segundo, que é o terceiro, ó, a velocidade caiu novamente 5 metros por segundo, e no último, né? Aqui no quarto segundo, o objeto parou, né? A velocidade dele atingiu 0 metros por segundo. Então a gente está observando aqui, ó, a velocidade aumenta ou diminui em valores iguais. E está acontecendo isso aqui, ó. Qual é o valor que é igual aqui dessa queda? Ó? Vamos lá. Então daqui para cá, ó, quanto é a queda? Ó? Então a velocidade em 20, ela caiu 5. Ó. Então vamos dizer que, vamos chamar aqui, ó, delta V, né, que é a queda da velocidade, foi igual a 5, né? No caso é menos, né? Porque como a velocidade está diminuindo, então a variação é negativa. Então caiu menos 5 metros por segundo. Novamente aqui nesse outro trecho. Aí a gente observa aqui que o tempo, né? Ó, o delta T aqui foi quanto? 1 segundo, né? Então o tempo aqui variou, né, em 1 segundo. Vamos aqui novamente, ó. De 1 segundo até 2, então novamente, ó, o tempo variou em quanto? Então ele aumentou aqui 1 segundo. Então delta T novamente igual a 1 segundo. E a queda da velocidade aqui, né? A variação, né, da velocidade foi de quanto? Ó? 10 menos 15. Então delta V aqui também dá menos 5 metros por segundo. Então esse sinalzinho de menos significa que a velocidade está caindo, né? Ela está diminuindo. Então 5 metros por segundo. Novamente no próximo, ou seja, se a gente analisar aqui todos, então todos eles, a variação da velocidade é menos 5 e a variação do tempo é 1. Ou seja, a velocidade aqui está diminuindo em valores iguais a cada segundo, né? A cada segundo, no caso aqui, ó, de 1 em 1 segundo a velocidade está diminuindo de quanto? De menos 5. Essa queda de velocidade, na realidade, é o valor da aceleração. Então a aceleração desse objeto é o delta V sobre o delta T, ó. Então delta V nós já calculamos aqui, dá menos 5, né? Ó, menos 5 metros, né? Ó, por segundo a cada 1 segundo, né? Ou seja, esse aqui é exatamente o valor da velocidade. Quando a gente passa esse termozinho aqui para cima, então vai ficar menos 5 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a velocidade está variando de quanto a cada segundo? Ou seja, em 1 segundo a velocidade está variando em quanto? Menos 5 metros por segundo. Caracterizando aqui, né, que esse objeto está desacelerando a essa taxa, né? 5 metros por segundo a cada segundo. Então está tendo essa diminuição de velocidade para esse intervalo de tempo. Pronto. Então, se eu tivesse, por exemplo, aqui, ó, a velocidade em 20 metros, ela aumentou para 30 e depois ela caiu para 15 e depois ela aumentou novamente. Então aí nós estamos observando que não tem essa característica, ó.
ela não vai estar aumentando ou diminuindo em valores iguais a cada segundo. Observe que teve um momento que ela aumentou, depois ela caiu, ou seja, não caracteriza um movimento uniforme e variado. Tá? Esse tipo de movimento ele é muito mais encontrado no dia a dia, né, no nosso cotidiano, do que o movimento uniforme, né? Principalmente numa cidade dessa, né, é difícil você manter a sua velocidade com o mesmo valor, tá? Então aqui caracteriza, né, a gente observa muito mais, né, esse movimento no nosso dia a dia, tá? Então a gente observa isso, seja um carro, né, se movimentando, vai ter situações, ó, que vai acontecer exatamente isso aqui, ó. Imagine que o carro o motorista observou um sinal que estava fechando, né? Tava lá sinal verde e já amarelou. Então, o que vai acontecer com o motorista? Automaticamente ele já começa a desacelerar, ou seja, começa a pisar no freio, né? Então até chegar lá no sinal e ele parar, né? Tá? E quando ele vai sair depois do sinal, o que acontece? Ele tem que ir aumentando a velocidade, né? Tá parado, então para ele sair a velocidade tem que ir crescendo continuamente, tá? Ou até mesmo quando a gente está caminhando, né? Acontece exatamente isso, né? Às vezes a gente está caminhando, vai atravessar uma pista, então a gente vai parar, né? Você vem com velocidade, tem que diminuir, para, observa lá se você tem condição de ultrapassar, né? Se vem carros lá na via, né? E você também, no caso aí, está alterando a sua velocidade. Então esse movimento aqui é muito mais comum do que o movimento uniforme. A classificação do movimento uniforme variado. Ele se classifica, pessoal, em acelerado ou retardado. E essa classificação vai depender do comportamento exatamente de quem? Da velocidade, tá? Então, no movimento acelerado, vai ser aquele onde a velocidade aumenta em módulo. O que é que significa aumentar em módulo, professor? Ou seja, quando tiver um sinalzinho negativo, ela também vai aumentando, você esquece o sinal. Ó. Se tiver uma velocidade menos 5 metros por segundo, aí o carro, né, o cara deu uma acelerada e a velocidade passou a ser menos 10. Então você esquece o sinal, né? Então ela vai aumentar em módulo, ou seja, de 5 para 10 está aumentando, porque a gente sabe que números negativos, né, o maior ele é menor, né? Quando tem um sinalzinho negativo aqui, né? Vou botar até aqui expressão menos, né? Digamos que tem uma velocidade de menos 5. Aí depois de um tempinho essa velocidade passou a ser menos 10. Se a gente fosse pela lógica, né, do lado da matemática, né, a gente sabe que quando os números são negativos, o menor é aquele que tem um maior valor absoluto aqui, ó, que é o menos 10, né, no caso. Mas na realidade aqui a gente vai considerar, ó, em módulo, ou seja, em módulo, o módulo de menos 10, galera, é igual a 10, certo? Então não esquece o sinalzinho, né, ó. E o módulo do menos 5 é 5. Então aqui a gente está falando em crescer, aumentar continuamente em módulos, tá? Então quando a velocidade estiver aumentando em módulo, então nós temos um movimento acelerado, tá? E outra coisinha aqui, ó, o que é que vai caracterizar ainda um movimento acelerado? A velocidade e a aceleração, elas vão apresentar sinais iguais, ou seja, ou ambos vão ser positivos, a velocidade maior do que zero, A maior do que zero, ou essa outra condiçãozinha aqui, ó, V menor que zero e a aceleração também menor do que zero, ou seja, quando a velocidade for positiva e a aceleração forem positiva, caracteriza um movimento acelerado. Ou então, quando ambos forem negativos, a velocidade negativa, aceleração negativa, então também o movimento vai ser classificado como acelerado. Tá? Deixa eu apagar aqui para a gente continuar. Então, para a gente fechar aqui, ó, seria basicamente isso aqui, ó. Quando eu tiver os mesmos sentidos, a velocidade está aumentando, né, para a direita, né? Normalmente a gente, quando está aumentando, a gente representa isso para onde? Para o lado direito, né? Positiva, quando a velocidade for positiva e a aceleração for positiva, ou seja, eles sempre vão apontar para o mesmo lado, né? Eles vão ter sempre o mesmo sentido da aceleração. Esse aqui, ó, a velocidade e a aceleração estão na mesma direção e mesmo sentido, né? Fazendo com que a velocidade aumente, tá certo? Então, nós vamos ter... Ou então poderia ser assim, ó, ao contrário, ó.
se a velocidade estivesse apontando, ó, para a esquerda, né, ó, V apontando para cá, então se for um movimento acelerado, então o A também vai apontar para a esquerda, ó. Ou seja, porque aqui no caso ambos são negativos e aqui embaixo ambos são positivos. Pronto, beleza? Vamos para o outro movimento, né, que é o retardado, né? Ou então, galera, vamos usar um termo até mais interessante, né? Vamos chamar de desacelerado, né? Ó. Então, nesse movimento, o que é que acontece? A velocidade diminui em módulo. Vai acontecer aquele mesmo detalhe que eu falei no passado ali, ó. Então, ela vai diminuir da seguinte maneira, ó. Menos 10, ó, e ela vai diminuir, ó, agora para menos 5, mas ela diminui em módulo, aquilo que eu falei, ó, porque o módulo de 10, deixa eu tirar esse zero aqui, menos 5, né? Então, se a gente falar em módulo, né, o módulo de menos 10 é 10 e o módulo de menos 5 é 5, então ele está diminuindo em módulo, né, o valor. E nesse caso aqui, ó, no movimento desacelerado ou retardado, a aceleração e a velocidade apresentam sinais diferentes. Então vamos aqui agora. Então vai ficar aqui, ó. Se a velocidade for positiva, então a aceleração vai ser o que? Negativa. Ou então, se eu tiver uma velocidadezinha negativa, então a aceleração vai ser positiva. Então elas vão ter o que, ó, sentidos contrários. Agora vamos para aquela figurinha aqui, ó, vou fechar. Então, ó, se a velocidade estiver apontando para a direita, ó, a aceleração vai estar apontando para a esquerda. No caso aqui ela é positiva, né, velocidade positiva, e a aceleração aqui é negativa. Então, fechando aqui, ó, a velocidade e a aceleração estão em sentidos contrários, fazendo com que a velocidade... Então, falar em desacelerar significa que a velocidade vai estar diminuindo. Então, no caso, o motorista observou o sinal fechando, então ele vai freando, né? Então vai diminuindo a velocidade, então ele caracteriza um movimento desacelerado. Já no momento que ele vai partir, lá o sinal abriu, né? Então ali ele já vai mudar o movimento dele, vai ser um movimento acelerado, porque a velocidade vai aumentando com o tempo. Agora vamos falar um pouquinho das equações, né? Vamos entrar um pouquinho aqui na nossa matemática, ó. Vamos falar das funções horárias. Esse termo horária, galera, está relacionado com o que? Tempo, né? Então são funções que envolvem o tempo. Nós temos 3 aqui no caso, ó. Mas no finalzinho nós vamos observar que vai ter uma função que não é em função do tempo, tá? Não vai ser, digamos, horária. Então a função horária primeiro é a função da velocidade, que é essa, ó, V igual a V0 mais A vezes t. Normalmente essa função aqui nós ficamos só com 2 termos. Quais são os 2 termos que vão ficar? Ó? É o V e o T, ó. Porque normalmente esses dois aqui, ó, o V0 e o A, eu tenho que conhecer, tá? Então, lá nos problemas, normalmente ele vai dar isso. Ele dá a velocidade inicial do objeto, ele vai dar a aceleração, aí você arma essa função. Ó, vai ser uma função de V em função de T. Então, eu posso determinar os valores da velocidade a qualquer momento. Se eu quero saber a velocidade de um carro daqui a 10 horas, daqui a 8 horas, daqui a 5 horas, nós vamos substituindo aqui os valores do tempo e encontrando o valor do V. Então vamos lá, o que é que significa as letrinhas aqui, ó? O V é a velocidade para qualquer tempo T, né? Ó, seria tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 10, tempo 20, qualquer tempo, tá certo? Por que que a gente não usa logo os números? Porque como é que eu vou representar vários números ao mesmo tempo aqui? Não dá, né? Por isso normalmente nós vamos usar primeiro as letras, depois nos problemas que a gente consegue substituir por números, né? O V0, que é essa velocidade inicial, sempre vai ser quando? Quando o nosso tempo lá, quando basicamente o cara acionou o cronômetro, né? A gente não aciona o cronômetro sempre que o valorzinho dele é 0. Então a velocidade inicial é quando você aciona o cronômetro lá, né, do seu relógio, né, ou do cronômetro, etc.
O A é a aceleração, que no caso aqui é constante. Ela pode ser positiva, né, ou negativa, né? Lembrando aí o caso. Ela vai ser positiva quando? A aceleração. Quando eu tiver uma velocidade aumentando, e vai ser negativa quando? Quando a velocidade estiver diminuindo, numa frenagem, né, por exemplo. E o T representa o tempo. Então vai ficar, ó, V em função de T, né? Nós vamos para essas duas variáveis, uma em função da outra. A outra função é função horária do espaço ou da posição, tá? É essa aqui, ó, S igual a S0 mais V0 vezes... Se a gente observar, ó, esse termo até aqui, ele representa aquela do movimento uniforme, mas aqui apareceu mais um termo, ó, mais A vezes T ao quadrado sobre 2. A gente já viu aqui que o V0 é a velocidade inicial, o T é o tempo, né? E o A é a aceleração. Então vamos ver os outros dois termos, ó. O S é a posição para um tempo qualquer, tá? Ou seja, a distância que o objeto deslocou, né? O S0 é a posição inicial quando novamente acionar o cronômetro, né? Quando o tempo for igual a zero. Equação de Torricelli. Sabe o que esse cidadão fez aqui, cientista? Ele misturou essas duas fórmulas. Sabe? Exatamente para quê? Tem alguns problemas, galera, que a gente não conhece o tempo. E aí, professor, como é que eu sei no seu tempo? Aí dá um trabalho medonho, viu? Aí ele fez isso, ó, pegou o valor do tempo aqui, ó, isolou, né? Aí pegou esse valor isolado e substituiu nessa outra fórmula. Ó. Nós não vamos fazer aqui, né? Mas a fórmula de se obter a equação de Torricelli é desse jeitinho, ó. Pegou o valor do T ali, ó, expressou e substituiu aqui, ó, onde tem a letra T, ele substituiu e achou essa outra relaçãozinha aqui, ó. Final, ó. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. A gente já sabe que o V é a velocidade final, né, do objeto para um tempo qualquer. O V0 é a velocidade no início, né, sempre que o marcador do tempo lá estava marcando zero, tempinho zero. 2, um valorzinho que foi obtido a partir da mistura, né, dessas funções aqui. O A é a aceleração e o delta S, ó, é o deslocamento do objeto, tá? Vamos aqui, né, para a gente aplicar aquilo ali agora, ó. Então, um móvel desloca-se com velocidade inicial de 20 metros por segundo quando inicia um processo de frenagem. É importante já observar aqui, frenagem, né? Está freando, né, professor? Isso. Com desaceleração, né, de 2,5 metros por segundo. Determine o tempo necessário para que esse móvel inverta o sentido de movimento. Aqui tem as respostas, né? Tá? Então, uma questão aqui de múltipla escolha. Então vamos lá, vamos primeiro organizar aqui as informações. A primeira coisa que ele deu foi a velocidade inicial, a V0, 20 metros por segundo. Ele inicia um processo de frenagem, ó, desaceleração. Então vamos até marcar esse termozinho aqui, ó. Frear, pessoal, é diminuir velocidade, não, desacelerar, ó. Então é um movimento retardado, né? Então aqui, ó, nós vamos colocar o valor da aceleração. É importante esse termo desaceleração e frenagem. Por quê? Por causa do sinalzinho aqui, ó. O A, né, que é a aceleração, vai ser igual a menos 2,5 metros por segundo. Ó. Por que é negativo? Ó? Porque é uma desaceleração. Significa que a velocidade está diminuindo, está caindo. Vamos mais aqui. Ele precisa que ele pede, né, que determinemos o tempo para que esse móvel inverta o seu sentido de movimento. Inverter o sentido de movimento. Galera, toda vida que um objeto assim está se movimentando, tá? E ele inverte o sentido do movimento, aqui nos problemas a gente vai considerar uma coisinha, ó, essa informação. Ó. Inverter o sentido do movimento, a gente vai considerar, ó, que a velocidade é igual a zero naquele momento. Ó. Então nós vamos calcular o tempo necessário para que esse móvel venha com essa velocidade. Ela vai diminuindo até quando zerar. E o carro, né, o objeto, o móvel no caso aqui, inverta o seu sentido. Se ele estava se deslocando para a direita, ó, vai diminuir a velocidade, zerou, aí trocou o sentido, aí vai movimentar-se para a esquerda, beleza?
Pronto, pessoal. Com os dados que eu tenho aqui no problema, eu avalio qual é a fórmula que nós vamos usar. Aqui a gente observa que tem muitos valores da velocidade, ó, V e V0, né, ó, e o A e o T. Ó. Se a gente observar nas funções horárias lá, só pode ser qual? A da velocidade, né, ó. Porque ó, o V está aqui, né, ó, o V0 está aqui também, mas o A, ó, que nós temos aqui, ó, que é menos 2,5, e o T. Pronto, vamos lá. Então é a substituiçãozinha aqui, ó. V, vamos achar primeiro a função para depois a gente fazer o cálculo aqui, né? Ó, V é o valor final. Professor, quer que substitui logo? Poderia também, né? Colocar aqui o zero, né? Logo, ó. O V0 nós temos aqui é 20. E o A, ó, vale quanto? Menos 2. Ó. Então quando você coloca aqui negativo vezes positivo dá negativo, menos 2. Ó, aquilo que eu falei no início, ó. Normalmente nessas funções nós vamos substituir o valor de quem? Do V0 e nós vamos substituir o valor do A, ó, pronto. Aquilo que eu tinha comentado lá no início, ó. Então ficou uma função de V em relação a T, ó, velocidade em função do tempo, tá certo? Isso aqui serve pra gente, ó, por exemplo, se eu quiser saber a velocidade daqui a 1 segundo, só era substituir por T por 1. Daqui a 10 segundos também, ó, substituiria o T pelo valor que seria 10 e assim sucessivamente, tá? Então dá para você fazer uma análise de todo o comportamento da velocidade do objeto a qualquer momento, tá? Então aqui, ó, agora a gente parte pro... Eu quero calcular o tempo aqui, ó. Então para calcular o tempo eu tenho que tirar a letra V, ó. Então eu substituo pelo valor numérico correspondente dela, que é quanto? 0, aqui, ó. Então vamos lá, aqui, ó, 0 igual a 20 menos 2,5t. Vamos fazer aqui, ó. Vamos passar essa letra para o lado esquerdo, né? Normalmente a gente coloca a letra do lado esquerdo, né? E deixa os números isolados no lado direito. Pronto. Então aqui ele está negativo, né? Está subtraindo. Ele vai para o outro lado com o inverso da subtração, que é a... Na realidade é o inverso, não. A operação é oposta, né? Da subtração, que é a soma. Então ele veria positivo aqui, não precisa nem colocar, né? Sinalzinho de mais aqui, ó. Igual a 20, que ele ficou do outro lado, ponto. Mas ainda tem um número aqui, ó. Eu tenho que passar ele para o outro lado, né? Então passo 2,5 para lá, está multiplicando. Qual é o inverso da multiplicação? É a divisão. Então ele vai dividir. Se você fizer essa divisão aí, galera, vocês vão achar, ó, 20 dividido por 2,5 dá 8 segundos. É o item A, tá? Então esse carro, né, quando ele vem com essa velocidade de 20 metros por segundo e essa redução de velocidade, ó, ou seja, 2,5 metros por segundo significa que a cada 1 segundo a velocidade vai diminuir de quanto? De 2,5 metros por segundo. Então no total, né, para ele inverter, ó, ou seja, zerar a velocidade. Um exemplo legal para a gente entender que a velocidade é zero é quando você joga um objeto para cima, né? Quando ele chega lá no ponto mais alto que você jogou, você observa que ele inverte o sentido, né? Estava subindo, ó, ele chegou lá no ponto máximo de altura, ó, e ele inverteu ali o seu sentido de movimento, vai cair, ó. Então lá naquele pontinho lá em cima a velocidade é igual a zero. Vamos para o segundo exemplo, ó. Um móvel tem sua função horária de deslocamento dada por S igual a 5 mais T2. Assinale a alternativa que indica a velocidade inicial e a aceleração desse móvel respectivamente. Então nós temos novamente aqui, ó, os itens para a gente marcar. Vamos lá, então os dados. Ele deu a função horária do objeto, ó, S igual a 5 mais T2. Vamos fazer o seguinte, vamos escrever aqui essa, ó, e ele quer o que? O V0 e ele quer o A, né, que é a aceleração. Vamos aqui fazer o seguinte, ó, vamos escrever a nossa função geral, né, em forma de letra aqui, ó, S, posição inicial, S0 mais V0t mais a T2 sobre 2, ó. Vamos fazer aqui, ó. A gente já viu aqui, ó, que a função, ó, do objeto aqui do móvel é S igual a 5 mais T2. A gente observa uma coisinha aqui nessa fórmula. Apareceu o T2, né, ó, mas não apareceu esse termo aqui, ó, que é o T, né? Então se isso aqui não está aparecendo, o que é que significa? Esse termo aqui é zero, né, ó.
Então, galera, para esse termo C0 aqui, ó, tem algum número que está multiplicando o tempo que vale quanto? 0. Então, a gente poderia escrever essa função aqui de outra maneira. Vamos lá, vou escrever aqui. Eu vou colocar as letras correspondentes uma abaixo da outra, tá? Para depois a gente identificar os termos. Ó. Então, vamos lá aqui, ó. S, ó, 5, ó, vou botar ele aqui abaixo do S0, né? Mais, ó. Então, esse termo para ele ser 0 só pode ter um número que está multiplicando o t, que o resultado vai ser 0. Então a gente sabe que qual é o número que multiplicado por outro número e o resultado é 0. Só pode ser o próprio 0. Então 0 vezes 5 é 0. Então aqui, ó, 0 vezes t vai dar igual a 0. Então esse termo aqui depois some, né? Professor, eu só estou escrevendo aqui para a gente depois retirar os valores correspondentes, tá? Ok? Mais, né? Ó, um sinalzinho de mais. E aqui, ó, vou fazer o seguinte, para depois a gente fazer uma identificaçãozinha também. T2, professor, não tem nenhum número perto do T2, então a gente pode dizer que ali é o 1, né? Porque o 1 multiplicado por qualquer letra ou por qualquer número, o resultado é o próprio número. Então eu posso escrever assim, ó, 1 vezes T2, que é a mesma coisa que T2, tá certo? Por que eu estou fazendo isso? Exatamente para a gente encontrar os valores, ó. Então agora a gente vai associar os números, ó, as letras, letra com número. Ó. O S aqui no caso é o próprio S, né, que é a posição final, eu não vou precisar, né? Ó, o S0 vai ser esse valorzinho aqui, ó, é o 5. Então já fica um macetezinho aqui, ó. Então quando a gente quiser encontrar o S0, ele vai ser o número que está sozinho, não está perto de nenhuma letra, ó. O T aqui corresponde ao T. E o número que está perto do T aqui, ó, ele vai corresponder a quem? A velocidade inicial. Vamos até colocar logo aqui embaixo, ó. S0 dá igual a quanto? 5 metros. E o V0, ó, né, igual a 0. Por isso que o termozinho aqui sumiu, pessoal. Então ficou, ó, 5 mais, não tem o T. Não tem nenhuma letra T sozinho aqui, ó. Tem o T2, né? Porque o T2 está simbolizando esse outro termo aqui, ó, da nossa função. Agora vamos para cá, ó. Preste bem atenção que nós vamos fazer aqui, ó. Esse T2, beleza? Corresponde a esse T2 aqui, ok? Então, todo esse outro termo que ficou aqui, ó, que é o A sobre T2, vai corresponder ao número que está multiplicando aqui o T2, ó, que é o 1, ó. Então a gente vai fazer isso. Por isso que eu coloquei o 1, exatamente para a gente achar essa correspondência. Então A sobre 2 é igual a 1, ó. Vamos escrever aqui embaixo, ó. Então A sobre 2 igual a 1, ó. Passa o 2 lá para o outro lado, ele vai multiplicando. Ou seja, o A é 2 metros por segundo ao quadrado. Uma dica para vocês, ó. Sempre que ele perguntar o A, ó, então você vai olhar ali o termo, né, que está multiplicando o T2 e multiplica por 2. Sempre assim, professor? Sempre, certo? Você pega, ó, o termo que está aqui, por exemplo, se aqui fosse 2. Aí o cara, qual é o valor da aceleração? Mas a gente pega o termo que está perto do T ao quadrado, tá certo? E não perto do valor do T. O número que está perto do T é quem? O valor da velocidade inicial. Então aqui, se fosse 2, ele pede qual é o valor da aceleração do objeto. Você pegaria 2 e multiplica por 2, daria 4. E assim sucessivamente. Dá para não ter que fazer isso que eu fiz, tá? Isso é um macete para não ter a necessidade de fazer isso. Isso que eu estou falando, ó. Digamos se eu tivesse outra função, não é essa aqui, é outra, né? Digamos que seria, ó, S igual 10 mais 5t. Aí vamos colocar aqui mais 4t2. Aí ele pedisse aqui os valores, né? O S0 seria o número que está sozinho. O V0 seria o termo que está perto do T, né? E o A, ó, o A eu já não vou ter ele direto. Não, o A não é 4, né? Por quê? Você vai ter que pegar isso aqui e multiplicar por 2, ó. Então o A
vai ser igual a 8, beleza? Por isso que eu tô falando, ó, não precisa até fazer conta, sempre o professor disse, né, deu aquela dica, ó, você pega o número que está perto do T2 para achar o A, né, e multiplica por 2, ó, vezes 2, tá? Isso que dá 8 nesse caso do exemplo que eu falei. Então, no caso anterior, como o termo que estava perto do T2 era 1, ó, 2 vezes 1 dá 2. Então, aqui como resposta correta é o item B de bola. Ok? Vamos apagar aqui. Tá? Não esqueçam essas dicas aí que eu estou dando, né? Ó. Termo que está sozinho, né? O número que está sozinho representa o S0. Se ele me pediu qual é o valor da velocidade inicial, você vai encontrar, né, o termo que está perto do T, ó. E se ele pedir aceleração, você vai olhar o termo que está perto do T2 e multiplica por 2, tá? Fechando aí, ó, essa parte. Vamos para outro exemplo. Determine a aceleração de um veículo que, partindo do repouso, atinge a velocidade de 108 km por hora depois de percorrer 30 metros. Né? Tem os itenzinhos ali, ó, organizando aqui os dados. Ó. Primeiro, velocidade partindo do repouso. Ó. O objeto partindo do repouso, então a velocidade inicial igual a 0. Ele vai atingir uma velocidade lá final, né, vamos chamar de V final, de 108 km por hora. E ele percorreu um deslocamento ali de 30 metros. Então ele quer que a gente determine o A, ó, a aceleração. A gente observa uma coisinha aqui, ó. Não tem o tempo, ó. Aí lembra, o professor falou que tem uma equação lá, ó, que não... Eu não preciso conhecer o valor do tempo. Ela chama a equação de Torricelli, ó, essa aqui, ó. Ixi, mas por enquanto, antes da gente ir para a equação, ó, vamos falar das unidades. Eu esqueci, é uma coisa importantíssima. Ó. A gente tem que fazer uma análise das unidades de medida aqui, ó. A gente vai observar que a aceleração, né, todas elas estão em metros, as respostas, né, metros por segundo ao quadrado. Olha aí. E a distância aqui, né, que é o delta S em metro, ó. Mas aqui a velocidade, ó, quilômetro e aqui hora, né? Então aqui o correto é o que? Metros por segundo. Ixi, professor, então nós vamos ter que fazer o quê? Uma mudança de unidade. Aí a gente lembra lá, ó, quando a gente falou do movimento uniforme, né? Quando eu falei de velocidade. Se eu quiser fazer a transformação de metros por segundo para quilômetro por hora, ou o inverso, né, você vai usar o que fator, professor? 3,6, sempre. Agora temos que saber aqui, ó, o sentido, né? Ó, se for metros por segundo para quilômetro por hora, você multiplica por 3,6. Quando for quilômetro por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. Então, pessoal, é interessante vocês fazerem essa análise antes de fazer o cálculo, toda a vida, tá? Porque nos problemas anteriores, beleza, as unidades estavam todas assim, compatíveis, tá certo? Então aqui, ó, como aqui, ó, metros por segundo, né, ó, na aceleração, então aqui a velocidade também tem que estar em metros por segundo, né? Na verdade a aceleração é metros por segundo ao quadrado, né, mas é a derivada do metro por segundo, ó. Então para transformar aqui, ó, nós vamos fazer o que, ó, quilômetro por hora para metros por segundo, divide por 3,6. Então vamos lá. Aqui. 108 dividido por 3,6. Aqui, galera, vamos fazer aquilo, né, eliminar essa vírgula. Ó. Então, a gente já dei dica, né? Quando tiver casas decimais, aí dependendo da quantidade, você usar o número 10, o número 100, o número 1000, né? Sempre potências de 10, né? Porque 10 é 10 elevado a 1, 100 é 10 elevado ao quadrado, 1000 é 10 elevado à terceira, 10.000 10 elevado à quarta. Mas por que a gente vai usar sempre isso, professor? Porque dá uma conta que fácil, né? Só é mexer com a vírgula, galera. Ó. Então, quando você observa que só tem uma casa decimal, você multiplica por 10. Se fosse duas casas decimais, você vai usar o que? O 100. Tá? Observe a quantidade de casas decimais e observe a quantidade de zeros que vai ficar depois do 1. Beleza? Então aqui, ó, como é só uma casa decimal, então precisa só de um zero. Então vai ser o 10, né? Ó, então vai ser 10. Então, mas se você for multiplicar embaixo, tem que multiplicar em cima, tá? Então, ó, 108 vezes 10 só é acrescentar o zero. Então fica 1080 e aqui, ó, desloca
uma casa decimalzinha aqui, então a vírgula vai lá pro final, então ficaria 36,0, né? Mas não precisa expressar assim, ó. Coloco só ele em forma inteira aqui, ó. Pronto, agora fazendo a continha, se fizer essa continha aqui, vocês vão obter 30, tá ok? Dá até para tirar a prova, ó. 3 vezes 6 dá 18, vai o 1, né, ó. 3 vezes 3, 9, 1, 10, ó, dá 108, e o zerinho lá, ó, tá perto ali, ó, fica 1080, beleza? Agora a gente vai aplicar o que? Equação de Torricelli, aquilo que eu falei ali antes, ó. Como eu não tenho tempo, né, que pelos valores, né, eu tenho os dois valores de velocidade e tenho o deslocamento, ó, então dá pra gente usar a equação de Torricelli, substituindo aqui, ó, velocidade final, que é 108, mas vamos usar isso aqui, ó, 30, ó, em metros por segundo, fica 30 ao quadrado igual V0, ó, é 0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração, que eu não conheço, né, ó, repete a letra, e o delta S, ó, 30, ó. Agora fazendo as continhas aqui, ó, um detalhe, galera, eu observei aqui, ó, esse termo aqui é 30 ao quadrado, ó. E aqui aparece o 30 de novo. Então não vamos fazer essas contas, que nós vamos acabar simplificando depois, ó. Então vamos aqui, ó. Esse 0 ao quadrado dá 0, então vai sumir esse termo. Então ficou 30 ao quadrado, ó. E aqui 2A, 2 vezes 30 vezes A. A gente faz agora, ó. Não vou fazer essas contas não, tá? Por quê? Porque eu já senti aqui que o 30 vai ser simplificado, certo? A gente com experiência a gente vai aprendendo isso, ó. Vou só trocar o lado aqui, ó. Eu passo esse termo, ó, 2 vezes 30 vezes A para o lado esquerdo e passei o 30 ao quadrado para o outro lado, né, ó. Posso fazer isso? Posso, não estou alterando nada aqui nos números, né? Estou só trocando de lado. Aí agora a gente vai fazer o seguinte, eu passo esse termo aqui, 2 vezes 30, ele está multiplicando o A, né? Passa para o outro lado dele, então todo esse termo vai dividindo, ó. E a gente sabe, ó, que 30 ao quadrado é 30 vezes 30, olha que maravilha aqui, ó, que antigo aqui, ó. Eu reduzi alguns cálculos, ó. Corta, ó, 30 dividido por 30 dá 1, né, ó. Então sobra pra gente ali, ó, 30 dividido por 2, ó. Então vai dar 15 metros por segundo ao quadrado, é o item B, tá? Observe, ó, se eu fosse multiplicar 30 vezes 30, depois eu teria que multiplicar 2 vezes 30, eu daria bem mais trabalhos, né, do que a gente ter raciocinado dessa maneira. Professor, sempre vai aparecer essa coisinha assim? Não. É alguns problemas que dá para você observar, né, que dá para você simplificar, né, aqueles valores um pouquinho na frente na hora de estar fazendo o cálculo. Vamos lá para os gráficos, né? Tem essas duas maneiras da gente analisar, né, o movimento uniforme variado, através, né, de equações ou através, na realidade, descrever, né? Eu falei de cinemática, a gente descreve, né, o movimento. Então nós podemos estudar também graficamente, ó. O primeiro gráfico é da posição ou espaço, né, em função do tempo. Então a posição, quando a gente fala em equação, né, a posição em função do tempo é uma função do segundo grau, tá? E vamos lembrar, ó, quando a gente representa o gráfico de uma função do segundo grau, como é que é o formato dele, pessoal? É uma parábola. Parábola é uma curvinha, né, que ela tem umas características, né? Ó, vamos mostrar aqui, ó. Então, essa parábola, ela, no caso aqui, ela pode ser uma concavidade para cima ou ela vai ter uma concavidade para baixo. O que é que vai caracterizar essa concavidade para cima, pessoal? Esse sinalzinho que está antes do termo onde aparece o T2, ó. Ou seja, o A é que vai... o termo A é que vai dizer, né, para onde vai ser a concavidade do gráfico, né, da parábola, né, no caso, né, ó. Então, quando a aceleração do objeto, ó, for positiva, ó, for maior do que 0, então a concavidade do gráfico é para cima, né, da parábola. Agora vamos ver umas características desse movimento, né, ó. Então aqui, ó, desse primeiro trechozinho aqui, ó, observe que está descendo, né, a curva. Aí chegou bem aqui, ó.
Aí depois a curva começa a subir, tá? Então nesse primeiro trecho onde a concavidade está descendo, significa a velocidade está diminuindo. Quando ela chega bem aqui, ó, no ponto onde vai haver uma subida, nesse caso aqui, galera, tá o que ocorrendo aqui? Uma inversão do sentido do movimento, ó. Vai inverter, vou escrever aqui, ó, vai inverter o sentido do movimento, vai ter uma inversão, né? Que a gente falou, velocidade zero, vai ter uma inversão do sentido do movimento. Ou então, velocidade zero significa que o objeto vai parar, né? Se ele continuar, né, se movimentar, então ele vai inverter o sentido do movimento, tá ok? Agora vamos para o outro grau. E aqui, ó, quando essa curva, né, ela começar a subir aqui, ó, vai ser um movimento acelerado, né? A gente observou no slide, na classificação do movimento, ó, quando a aceleração e a velocidade tiverem assim o mesmo sinal, né, ele vai ser um movimento acelerado, ó. Então A maior do que zero, V maior do que zero, mesmo sinal, então acelerado. Quando o movimento for retardado ou desacelerado, os sinais de V e A são diferentes. Ó, A positivo, V negativo. Agora vamos para o outra forma, né, do gráfico S vezes T. Então a concavidade, quando for para baixo, ó, ela vai acontecer quando o A, ó, for negativo. Então esse termozinho aqui, ó, fica negativo, ó. Quando o A é negativo, significa a aceleraçãozinha ali, ó, é menor do que zero. Aí novamente aqui, ó, o gráfico ele vai subir, ó. Aqui ele veio descendo, né? No primeiro trecho, aqui ele sobe, ó, sobe, aí vai atingir um ponto máximo. Nesse ponto ali, ó, a gente vai ver o que? Nesse ponto aqui é o que, professor? Ó, nesse pontozinho aqui, a velocidade é igual a zero, tá? Sempre que houver a troca ali, né, do formato do gráfico, significa que a velocidade é zero. Ó, então aqui, ó, nesse primeiro trecho a velocidade está aumentando, ó, a velocidade aumentando, ó, não é aumentando, a velocidade é positiva, né? Mas na realidade a velocidade vai estar diminuindo. Por que está diminuindo, professor? Porque a aceleração é negativa, ó, tá? Está freando ali, ó, certo? E aqui, ó, chegou aqui nesse ponto, velocidade igual a zero, e aqui ele começa a acelerar, ou seja, aqui realmente agora nesse momento a velocidade vai aumentando, então a velocidade aqui vai ser negativa, ó. Ou seja, sinais iguais, ó, V maior do que zero, A menor do que zero, movimento acelerado. Quando forem sinais diferentes, ó, o A aqui como é negativo, o V é positivo, aqui o movimento é retardado ou desacelerado. Então, a partir do gráfico, galera, já dá para você tirar várias conclusões, né, do movimento, tá? Só pelas características aqui, ó. A gente vai observar o momento ele inverte o sentido, que é bem aqui, né? Dá pra gente ver os momentos em que a velocidade vai aumentando, né? Ó, no caso aqui a velocidade é retardada, então a velocidade está diminuindo. E nesse outro a velocidade está aumentando, é acelerado. Do mesmo jeito no outro. O próximo gráfico, né? Esse aqui encerra o gráfico posição por tempo. O segundo gráfico do MUV, né, é o gráfico da velocidade em função do tempo. Aqui no caso, quando a gente for trabalhar matematicamente a velocidade em função do tempo, vai dar uma função do primeiro grau. E o gráfico de uma função de primeiro grau vai ser uma reta inclinada em relação ao eixo das abscissas, certo? Vai ser uma reta que vai ter uma inclinação em relação à horizontal. Pronto. E o formato do gráfico vai ter duas configurações, vamos dizer assim, né? Primeira configuração, essa linha reta subindo, ó, ascendente, ó, significando que o valor da aceleração, esse valorzinho aqui, ó, é positivo, ó. Quando o A for maior do que zero, ó, significa que
a nossa reta, né, a inclinação dessa retinha vai ser ascendente, vai ser para cima. Tá? Então, e nós temos outra possibilidade. Esse gráfico pode ser assim, ó. Então ele pode ser, ó. Então aqui, ó, movimento acelerado, aceleração positiva, né? Então aqui, quando o gráfico da aceleração for negativo, ó, quando A for menor do que zero, ó, A menor do que zero, então nós vamos ter um movimento desacelerado, né? Ó, então o primeiro aqui foi um movimento acelerado, a aceleração aumentando aqui. E aqui, ó, no caso, ó, vamos falar em módulo também, ó, relembrar, ó, a aceleração aumenta em módulo, beleza? Então aqui, ó, na realidade não é a aceleração que aumenta em módulo, é a velocidade, beleza? A velocidade está aumentando em módulo aqui, ó, tá? E aqui no caso, ó, quando eu tiver uma aceleração negativa, ó, a velocidade for diminuindo, ó, tá? Nós teremos o gráfico, né, com a concavidade, a reta, né, que representa o gráfico, ela vai ter o que? Ela vai ser descendente, ela iria descendo, né, aqui, sempre aqui para baixo, tá? Então nós temos essas duas situações, beleza? Ou seja, e aqui tem outra coisa que a gente pode extrair desse gráfico, ó. Qual é o valor da aceleração, ó? Igual como a gente viu no movimento uniforme, ó. A aceleração, o valor dela vai ser de acordo com essa inclinação, ó. Quando essa retinha está mais próxima do eixo do tempo, significa que a aceleração é pequena. Quando essa reta for ficando mais desse jeito, ó, mais aberta em relação ao eixo da horizontal, o A vai aumentando, ó. O A é maior, né? Vai subindo aqui, vai crescendo, tá? Então dá para a gente extrair, né, a partir desse gráfico, o valor da aceleração. E o último gráfico, ó, desse movimento uniforme variado é o gráfico da aceleração em função do tempo. É um gráfico bem simples, né? Por que é simples? Ó? Porque a aceleração é constante, né? Ou seja, o valor da aceleração é o mesmo a qualquer momento. Então o gráfico que representa a vezes t vai ser uma retazinha horizontal. Agora essa reta, ela pode estar acima do eixo do tempo, né? Ó. Ela vai estar acima do eixo do tempo quanto? Quando o A for positivo, ó. Quando o objeto estiver acelerando, ó. Já quando o objeto estiver desacelerando, ó, quando ele estiver diminuindo a velocidade, ó, o que é que vai acontecer? O gráfico ele vai ficar abaixo, o gráfico da aceleração, né? Vai ser uma reta horizontal, sempre, ó. Só que no caso, ó, aqui ele está abaixo do eixo do tempo, significando que o A aqui é negativo. Então é um movimento que é retardado ou desacelerado. Queda livre, ó. A queda livre, pessoal, é uma espécie de movimento uniforme variado, mas ela tem umas características bem interessantes, tá? Não só a queda livre, como um lançamento vertical. Então vamos trabalhar primeiro a queda livre, ó. A queda livre ela vai ocorrer onde? Na vertical, só que de onde? De cima para baixo, tá? E uma coisinha importantíssima, a queda livre, pessoal, ela acontece só se for nessa condição aqui, ó, sem resistência do ar. Porque se tiver um pouquinho de ar no meio, vai atrapalhar um pouco, o objeto não cai perfeitamente em queda livre. Então, professor, se eu derrubar um objeto lá na minha casa, ele está caindo em queda livre? Não. Ele não está em queda livre. Por quê? Porque lá tem um ar no meio. Eu só vou cair realmente perfeitamente em queda livre, né, se eu retirar ar. Tá? Ixi, professor, eu tirar o ar eu vou morrer. Mas assim, num laboratório, o cara fechou todas as portas lá, né, pegou uma bomba de vácuo, né, tirou todo o ar de dentro do sistema. Então lá dentro ele pode fazer esse experimento, ó, de queda livre. Às vezes a galera tenta simular uma queda livre pulando de alturas cada vez maiores. Por quê? Porque o ar lá é menor, tem menos ar, é mais rarefeito, né? Então o local que tem mais ar é onde? Aqui embaixo, ó. Ah, então lá em cima tem menos ar. Então lá eles conseguem simular uma queda quase, né, uma queda livre, né?
E outra característica da queda livre, ó, ele é um movimento uniforme, variado, acelerado. Por quê? Ó, porque a velocidade vai aumentando lá na queda. Soltou de uma altura, né? Então a velocidade vai crescendo, crescendo, crescendo. Lá embaixo ela vai ser o que? Bem mais elevada. Então, quanto maior for a altura que você solta, maior vai ser a velocidade que vai cair lá embaixo. Ou seja, quanto maior a queda, maior a altura, né? Maior vai ser a... Não é nem maior, né? Vai ser, digamos, mais danosa, né? A queda, né? E outro detalhe, ó, todos os corpos caem, né, para o centro da Terra com a mesma aceleração g, né? Vamos representar pela letra G aqui, ó. Não vamos representar mais pelo A, não, aqui, ó, aceleração. Vamos representar pela letra G, nós vamos chamar de aceleração da gravidade. E essa aceleração é devido ao campo gravitacional da Terrinha, né? Aquele negócio que nós chamamos de gravidade. Na realidade, a gravidade é porque a Terra ela tem um campo gravitacional, né? Então todo objeto que tem massa, né, ele vai criar ao redor dele um campo, ou seja, é um campo que vai atrair os objetos, né? Vai produzir uma força que vai atrair os objetos para próximo dele, né? Muito parecido com um ímã, né? Só que lá no ímã não é gravidade, lá é magnetismo, tá certo? Então a Terra vai ter esse campo, né? Não confundir, achar que é o magnetismo da Terra, né? Então ali é o campo gravitacional, tá? Beleza? Lógico que a Terra também tem um campo magnético dela, tá certo? E outro detalhe, ó, essa devido à gravidade, né? Essa aceleração que vai ser produzida pela Terra, ela vai ter um valorzinho, ó. Então aqui onde nós estamos, né, que é o nível do mar, o valor da gravidade é 9,8. Normalmente nos livros, né, a gente vai expressar esse valor por 10. Vamos arredondar, né, o valor, usar 10 metros por segundo ao quadrado. Mas, por exemplo, se tiver um problema que ele deu 9,8, a gente vai ter que usar 9,8, né? Mas normalmente se ele não for dado, aí a gente costuma usar o valor de 10, né? Valor redondo, né? O que é que significa esse resultadozinho aqui, professor? Esse valor de aceleração? Porque esse valor é uma aceleração muito alta, ó. Significa, ó, que a cada segundo, né, a velocidade do objeto vai aumentando quanto? Vamos arredondar, vamos usar o termo. A cada 1 segundo, a velocidade vai aumentando de 10 metros por segundo. Então, no primeiro segundo, se eu soltei lá de cima com a velocidade 0, no primeiro segundo, a velocidade aumentou para 10 metros por segundo. No segundo, vai ser quanto? Vai ser 10 mais 10, 20. No terceiro, vai ser 60 não, 30, né? Ó, 10 no primeiro, mais 10 no segundo dá 20, mais 10 no terceiro dá 30, no quarto segundo vai ser 40 e assim vai aumentando. Mas vai ficar aumentando sempre de 10 em 10. Outra coisinha que a galera ainda discute muito isso, né? Mas foi comprovado que é errado, né? Não é por causa do peso, né? Tá certo? Não é por causa da massa, né, dos objetos, tá? Mas quando a gente solta dois corpos da mesma altura, tá? Eles vão demorar o mesmo tempo para chegar ao solo e vão chegar com a mesma velocidade. Ou seja, galera, o que é que tá, essa expressão está dizendo aqui? Se você soltar em queda livre, tá? Vamos usar esse termozinho aqui, ó. Eu vi um vídeo, né, onde eles mostram bem legal isso, tá? Eles soltam uma pena, né, e o outro corpo bem pesado mesmo, tá? Lá no laboratório onde eles tiraram todo o ar, né? Ou seja, não tem resistência do ar lá. Aí a gente vê a pena e o objeto caindo bem juntinho, ó. Soltado da mesma altura. Aí eles vão caindo sempre um do lado do outro, tá? Então, ó, se você soltar dois corpos, né, de massas diferentes, um bem pesado e um bem leve, se for em queda livre mesmo, sem resistência do ar, eles vão chegar lá embaixo ao mesmo tempo. Por exemplo, dá pra gente até simular. Você pode pegar um livro bem pesado, uma folha, né? Que a folha, no caso, vai ser mais leve do que o livro. Aí você solta primeiro a folha do lado do livro. Aí você vai observar que realmente o livro vai cair mais ligeiro. Mas faça outro experimento.
pegue a folha e bote ela em cima do livro, tá? O livro vai ficar embaixo, exatamente. Ó. Se for por causa do peso, o que é que vai acontecer? O livro continua caindo primeiro. Mas é quando você soltar os dois, tá? Você vai observar que vai cair exatamente junto. Ou então você pode fazer outra coisa. Pega a folha, amassa e solta um do lado do outro. Vocês vão observar que eles vão cair mais ou menos iguais. Na primeira situação, por que ele não cai igual, professor? Porque, galera, se você pegar e soltar, né, a folha de papel e uma pedra, né, ou mesmo um livro que eu falei, né, um livro bem pesadinho, ele não vai cair exatamente igual. Por quê? Porque vai ter o efeito do ar, né? Então o ar, né, ele vai atuar muito bem na folha. Aí a folha tipo vai sendo freada, né? O ar ali está embaixo, ele vai ter um efeito maior na folha e a folha vai ficar mais lenta, né? Então o livro vai cair mais rápido, tá ok? Então, no dia a dia eu não posso dizer que um objeto cai mais rápido que o outro porque ele é mais pesado. Você tem que dizer que, no caso, quem freou o objeto foi a resistência do ar. Então, no caso, soltou o livro e a folha, né, um do lado do outro. Então o livro vai cair primeiro. Por quê? Não posso dizer que ele é mais pesado. Você diz assim, ó, o livro caiu primeiro porque a folha ela sofreu um maior efeito da resistência do ar, beleza? Só para fechar aqui, ó. Porque no caso, se fosse realmente por causa do peso, em qualquer situação, que ia acontecer? O livro ia cair sempre primeiro, né? Mas se você fizer essas experiências que eu falei aqui, você vai constatar que as quedas vão acontecer de maneiras diferentes. Agora a matemática aqui, as funções horárias da queda livre vão ser as mesmas funções do movimento uniforme variado? Vão. Agora vamos usar só uma nomenclatura diferente, ó. Como a queda livre é um movimento acelerado, né? As equações serão essas aqui, ó. Então vamos considerar diferente aqui, ó. Ao invés de S, S0, a gente vai colocar a letra H aqui, ó, tá certo? Aí a gravidade, ó, ela vai estar no mesmo sentido do movimento, ó. Então o movimento tá para onde, ó? Tá para baixo, né? Aqui, ó. O movimento vai estar assim, ó. E a gravidade também tá para baixo. Então nesse caso, galera, o G é positivo, tá? Ó. V0, então normalmente a gente usa isso aqui, ó, H, que é a altura, né? Ó, que o objeto vai cair, né? Ó, vai ser igual a V0 vezes T, ó, que é a velocidade inicial, mais um meio, ó, seria G, né? Aí a gente substitui pela letra G vezes T ao quadrado. Aí aqui, ó, por que não aparece o S0, que seria o H0? Porque normalmente a gente considera aqui que esse ponto que o objeto está caindo, ó, é como se o eixo estivesse bem aqui, ó, né? O eixo. Aí esse ponto aqui a gente vai considerar H0 igual a 0. Por isso que desaparece esse termo, tá ok? Da velocidade, ó. A função horária da velocidade vai ser V igual a V0 mais, ó, aí era A vezes T, ó, mas aqui a gente troca o A por G de gravidade, né? E a equação de Torricelli, ó, V ao quadrado, V0 ao quadrado mais GH. Agora, normalmente, ó, quando tem um objeto em queda livre, ó, aqui no início, pessoal, o V0 é 0, então esse termozinho aqui vai desaparecer em todas essas equações. Vai até ficar mais fácil, né, professor? Sim, com certeza. Então vai ficar o primeiro do H, ó, fica G vezes T ao quadrado sobre 2. Da velocidade, ó, V igual a GT. E Torricelli, ó, V ao quadrado igual a 2GH. Pronto, fica mais simples, né, professor? Com certeza. Quanto cálculo, quanto menos número tiver, melhor, né? Pronto. O lançamento vertical, ó, é um movimento também que ocorre verticalmente, né? Só que o sentido dele, ó, de cima, não, de baixo para cima, né? Ó. É o movimento na vertical para cima, ó, então vai ser de baixo para cima,
A queda livre, né, é de cima para baixo, né, com velocidade diferente de zero, né, com velocidade inicial diferente de zero. Lógico, né, eu preciso dar um impulsozinho no objeto, então tem que ter uma velocidade inicial e livre dos efeitos da resistência do ar, ok? Aí aqui, ó, esse movimento também ele vai sentir o efeito da gravidade da Terra, né? Vai sempre puxar para baixo, né? Então, eu joguei um objeto para cima, né? E como ele está sendo puxado, qual é a tendência dele fazer da velocidade dele? Qual é a tendência dela? Ela vai diminuir, né? Se ele está sendo puxado, ele está sendo freado, né? Então, vai ser um movimento uniforme, variado, retardado ou desacelerado, ou seja, a velocidade vai diminuindo, ó. E outro detalhezinho que eu comentei já antes, né, ó, lá no ponto mais alto, né, que o objeto vai atingir, né, ele vai inverter o sentido, né, ele vai voltar em queda livre depois, né. Então lá no ponto mais alto da trajetória a velocidade é zero, nula, né. Aí depois ele começa a cair em queda livre, certo? Aí outra informação bem importante, é o tempo que você gasta na subida é o mesmo da descida. Então eu joguei um objeto, quando ele volta para minha mão, né? Aí diz, quanto foi o valor do tempo de subida? Se foi 2 segundos, e aí o tempo de descida vai ser quanto? Também 2 segundos, tá? Então o mesmo tempo que ele leva para subir é o mesmo tempo que ele leva para descer. E outra característica é a velocidade, ó. No caso, se eu lancei o objeto com 20 metros por segundo, né? Ele subiu, atingiu um ponto, zerou a velocidade, depois caiu e voltou na minha mão. Aí lá, quando ele atinge a minha mão, a velocidade vai ser o mesmo valor, vai ser 20 metros por segundo. Então, ó, a velocidade num dado ponto da trajetória, ou seja, na mesma altura, ela vai ter os mesmos valores em módulo na subida e na descida. Por que em módulo? Porque assim, ó, quando eu jogo, né, na subida, a velocidade vai ser o quê? Positiva. E na descida, como ela está em sentido contrário, né, ó, vai ser negativa. Beleza? Tem esse detalhezinho aí. Por isso que a gente fala em módulo. Então, menos 20 é igual a 20? Não. Mas se eu falo módulo de menos 20 é igual ao módulo de 20, beleza, né? Todos os dois vão ficar quanto? 20. Agora as funções horárias vão ser basicamente parecidas com aquelas ali da queda livre, né? Mas vai mudar uma coisinha aqui, ó. Aqui nós vamos ter um movimento retardado, ou seja, a aceleração é negativa. Mas por quê? Por causa daqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Ó, o movimento está para onde? Para cima, né? Ó, o sentido do movimento. E o G está para baixo, ó. Então em sentido contrário. Então o Gzinho aqui no caso vai ser menos, certo? O G vai ser negativo. Beleza? Então as funções, ó, vai ser aqui, ó, mudou só o sinalzinho aqui, ó. Certo? Se fosse lá na queda livre, isso aqui seria positivo aqui, ó. Certo? Então aqui ficou menos, ó. Só que aqui não some, né? Por que não some, professor? Porque, ó, como é que eu vou jogar um objeto para cima sem ter velocidade? Não tem condição. Então esse termo aqui não some, beleza? Vamos agora para alguns exemplos, galera, aqui para a gente fechar essa partezinha da nossa aula de hoje. Ó, Universidade Federal de Minas Gerais, um gato consegue sair ileso de muitas quedas. Diz que o gato tem 7 vidas, né? Supondo que a maior velocidade com a qual ele possa atingir o solo sem se machucar seja de 8 metros por segundo, então desprezando a resistência do ar, ó, normalmente quando for queda livre, nos problemas vai dizer isso aqui, ó, despreze a resistência do ar. Tá? A altura máxima de queda para que o gato nada sofra deve ser de quanto, tá? Então vamos aqui, vamos ver como é que a gente vai fazer esse cálculo aqui, pessoal. Primeira coisinha, vamos colocar aqui as informações, ó. Pessoal, o gato vai cair lá de uma altura, né? Olha aí, lá em cima, a velocidade dele. Isso é zero, né? Tá? O gato não tem como dar um impulso, né? E cair, tá? Então a velocidade lá é zero, beleza? Aí, o que ele diz aqui? Para que ele possa atingir lá o solo, né? O chão, né? Sem se machucar, ele tem que ter uma velocidade máxima de 8 metros por segundo. Então a velocidade final lá embaixo é 8 metros por segundo. Pede para desprezar a resistência do ar, pede a altura máxima,
Aí, professor, ele não deu o valor do G, né? Mas a gente sabe como na queda livre o G, né, vai ser quanto? 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos arredondar, né, aqui. E ele quer a altura máxima. Pronto, pelas equações lá da queda livre, qual delas nós usaremos? Não tem o tempo, né? Ó. Só pode ser a tal do Torricelli, ó. Então vai ser essa aqui, ó. V ao quadrado, ó. Observe que sumiu o V0, né? Ao quadrado, porque ó, a velocidade inicial é 0. 2GH. Ó. Substituindo aqui, ó. V final é 8 ó, ao quadrado igual a 2. 2 já é da forma. Ó. Vezes o G, que é 10. Pronto, e falta achar o H. Ó. Fazendo as continhas iniciais aqui, 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que é 64. 2 vezes 10 dá 20. Nem deu pra gente fazer uma simplificação, né? Por exemplo, se aparecesse o 8 aqui, ó, galera, a gente nem fazia conta aqui primeiro, ó, porque depois eu cortaria o 8 aqui, ó. Pronto, agora a gente vai fazer só uma mudancinha aqui, ó. 20H passa para o outro lado e o 64 para o outro lado. A gente faz só essa troca de lado aqui, né? Agora vamos isolar o H, né? Ó, passa o 20 para o outro lado, né? Então vai ficar 64 dividido por 20. Fazendo uma conta aí, ó, vocês vão achar que a altura 3,2 metros. É muito alto, né? Se uma pessoa realizar um salto disso aqui, ela com certeza vai se machucar, e muito, viu? 3,2 metros, beleza? Então o gato, digamos, ele vai conseguir sair ileso, né? De uma altura de 3,2 metros. Já se ele aumentar, com certeza a velocidade aqui final do chão lá vai ser bem maior. Outra, um ponto material lançado verticalmente para cima atinge a altura de 20 metros. Qual a velocidade de lançamento? E adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então aqui, ó, os dados. Altura 20 metros, o G 10 metros por segundo ao quadrado, e ele quer o que? A velocidade de lançamento, que é o V0. Aí a gente já sabe, ó, ele vai atingir uma altura, ó. Então lá nessa altura lá que ele vai atingir, quanto é a velocidade? 0, né? No ponto mais alto a velocidade do lançamento vertical é 0, ó. Então aqui pelos valores já não tem o tempo de novo. Vamos ao Torricelli? Sim, ó. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado menos 2G, não esquecendo que aqui é negativo, ó. Se fosse uma queda livre aqui seria positivo, ó. Por que é negativa? Exatamente porque é um movimento retardado, a velocidade está diminuindo, certo? Na subida, substituindo, ó, V final, ó, 0 ao quadrado igual V0 ao quadrado. Por que o V0? Porque eu não tenho, ó, que for a velocidade de lançamento, menos 2, o G vale 10 e o H vale 20, ó. Fazendo as continhas aqui primeiro, ó. 0 ao quadrado dá 0, ó. V0 ao quadrado não dá para fazer nada, ó. 2 vezes 10, ó. Vamos fazer primeiro aqui, ó. 20 vezes 10 dá 200, né? E 200 vezes 2 dá 400, ó. Aí nós vamos trocar aqui, ó. 400 vou jogar para o outro lado, ele vai positivo. Agora a gente troca aqui os termos, né? Bota a letra para o lado esquerdo e o número para o lado direito. Então fica V0 ao quadrado é igual a 400, ó. Galera, aí para isolar o V0 eu tenho que passar esse 2 aqui, ó. Esse 2 aqui, qual a operação que ele está fazendo? Aqui é o que? Potenciação, né? Potenciação, né? Vamos escrever aqui. Potenciação. Qual é o inverso da potenciação? O inverso é a raiz, né? Radiciação. Não vou nem escrever, né? Não me dá um trabalhinho aqui. Então, a gente sempre, quando passa um número para o outro lado, ele vai com a operação inversa. Então, o inverso da potenciação é a radiciação, ou seja, você vai tirar a raiz do termo que está do outro lado. Então, aqui, como é quadrado, né? Então, vai ser a raiz quadrada de 400.
Raiz quadrada, aí a gente vai encontrar um número que multiplicado por ele mesmo dá 400. Só pode ser quanto? 20 vezes 20, ó, dá 400. Então a raiz de 400 é igual a 20 metros por segundo. Então, esse objeto, para ele atingir 20 metros, ele só pode atingir se ele for lançado, né, verticalmente com a velocidade de 20 metros por segundo. Pronto, galera, a gente fecha aqui a nossa aula de hoje, tá? Um abraço e até a próxima, tá? Ok? Valeu!